Ó, pessoal, então, deixa eu dar sequência aqui. Agora já são 13h10. Eu tô acabando de sair da casa do Daniel. Eu deixei as peças aqui com ele agora, porque ele vai hoje à noite para Caldas. E aí ele vai levar as peças para aproveitar lá esses dias que o carro tá parado, para já fazer o serviço, né? A gente ganhar tempo. E eu sempre falei com vocês aqui que a estrela do canal é ônibus, mas eu queria tratar um assunto aqui com vocês já faz um tempo e eu achei essa ocasião bastante oportuna. Inclusive, respondendo uma pessoa que me perguntou nos comentários o que é o objetivo do canal, se é focar em cliente, se é focar em quem gosta de ônibus. O nosso objetivo aqui, pessoal, é mostrar o dia a dia de quem tem ônibus, porque tem muita gente que fala comigo que tem vontade de ter ônibus, que é um sonho, ou que quer ser motorista. Então o nosso objetivo aqui é mostrar como é o dia a dia, tanto de quem tem ônibus, como das viagens em si. Prova disso é que o Alex, que é nosso chegado de Nova Lima, ele já relatou pra gente que ele tinha muita vontade de ter um ônibus, mas a partir do momento que ele passou a conviver conosco no nosso dia a dia e ver como que de fato as coisas funcionam, que ele mudou um pouco a visão dele. Então vamos lá. Também nos comentários acontece de forma recorrente as pessoas falarem que nós somos uma pequena, grande empresa, que o cuidado que a gente tem com os carros, empresa grande não tem. E eu recebo como elogio, sou muito grato por esses elogios. Mas é importante pontuar, pessoal, depois do final do ano passado, que a gente rodou para Útil e para União, na Útil com os 2 carros, e ainda fiz um horário na Mota, né, com Paradiso, eu passei a ver de forma bem diferente essa questão. Porque assim, eu tive muita dificuldade com os 2 carros rodando, por não ter uma pessoa que quando os carros chegassem de viagem pudesse ir lá acompanhar, ver como os carros estavam. E o G6 estava com a bolsa de ar furada, que só deu para trocar quando a temporada acabou. Alguns detalhes que eu precisaria ter uma estrutura para uma pessoa ficar à disposição. Os carros chegaram de viagem e aí fazer um apanhado ali, o que era necessário ser feito. Inclusive, eu tenho o pensamento que, se Deus permitir a gente rodar esse final de ano na linha rodoviária, se Deus quiser, com 2 carros, o meu pensamento é eu não viajar, eu ficar responsável. Motorista chegou de viagem com os carros, receber o motorista, de preferência na rodoviária, para ele poder ir embora para casa, descansar, e eu recolher o carro na garagem, por exemplo, da União. Se precisar de fazer alguma manutenção, eu mesmo já levar. Porque o que acontece? A empresa de linha, ela te dá um apoio, mas os carros dela estão rodando da mesma forma. Então ela não consegue absorver a manutenção 100% dos agregados. O ideal é que o agregado tenha uma estrutura para ele manter ali o carro. Até porque a manutenção é de responsabilidade da empresa que está oferecendo o carro, e não da União. Estou citando o exemplo da União. Então aqui, ó, para ficar mais claro, chegou o carro da Gibor na União, a responsabilidade da manutenção é minha como Gibor. É claro que eles lá vão me dar um apoio, vão disponibilizar uma mão de obra, em último caso precisar de uma peça que eles têm em estoque, mas a responsabilidade é minha. Depois eu tenho que repor aquela peça, pagar a mão de obra. Vocês estão entendendo? Então eu tenho esse pensamento. Não, eu tô falando isso aqui, mas nem conversei com meu pai ainda a respeito disso. Mas o meu pensamento é esse. O carro chegou de viagem, recebi o carro, vou cuidar do que tem que ser cuidado, para motorista poder ir para casa, descansar, e quando ele assumir o carro novamente, não ter nenhuma pendência. E naturalmente, se for uma temporada mais longa, eu tirar uma folga. O cara tá ali, virou ali 3, 4 noites, falou, não, agora vai descansar, vai folga, eu entro para tirar a folga da turma. Vocês estão entendendo? E aí, como que eu passei a ver as empresas grandes? É difícil, pessoal, é um serviço de massa, não é um serviço personalizado.
Quando você compra uma passagem, chega na rodoviária, você não sabe quem vai ser o motorista que vai te atender, você não sabe qual é o ônibus, se vai ser um DD, se vai ser um LD, se vai ser um carro baixo. Você comprou uma passagem para ser transportado do ponto A ao ponto B, pagou pela passagem e é aquilo ali que está valendo. Agora, no nosso caso aqui no turismo, já é um serviço personalizado, digamos assim. O cliente, quando contrata a gente, ele está ciente qual é o ônibus que ele está contratando, ele está ciente qual é o motorista, normalmente, no nosso caso aqui, como nós somos pequenos, normalmente já sabe quem é o motorista que vai fazer o atendimento. E naturalmente, pessoal, o fato de eu ter 2 carros, agora um, né, é mais fácil, não tem outra palavra, é mais fácil cuidar. Então, eu penso assim, ó, quem tem um carro, tem 2 e a manutenção fica meio de lado, o zelo com o carro fica meio de lado, aí já é a personalidade da pessoa, é falta de zelo, de cuidado. Aí a coisa já começa a fugir um pouco do controle, eu imagino, do 3º carro em diante. Inclusive a minha esposa falou isso pra mim, falou, olha, se vocês comprarem um 3º ônibus, você não vai dar conta de ficar cuidando da limpeza de 3 ônibus, você vai ter que ter uma pessoa pra te ajudar. E aí vem um outro grande desafio, saber delegar, porque eu limpo o carro de um jeito, a pessoa não é igual a mim. Eu posso dar uma orientação, uma instrução, mostrar como que eu quero que faça, mas não vai ser eu que vou estar ali. Exemplo disso, meu pai teve uma ocasião que ele limpou o carro, e aí ele chegou pra mim e falou assim, ó, eu limpei lá, mas não ficou igual você gosta não. O meu pai, que é uma pessoa que tá no dia a dia. Então, meu pai fala que tudo que cresce gera dor. E aí a realidade é essa, que até para você crescer, você tem que ter uma organização, um planejamento. Não adianta você falar, vou ter 10 ônibus. Eu já vi muita empresa aí, principalmente na área de fretamento, que de repente surgiu um contrato novo para eles lá e o serviço em si trouxe mais dor de cabeça para a empresa do que satisfação, porque aumenta de uma hora para outra o número de carro, o número de motorista, o ser humano de um modo geral não é tão fácil de lidar. Aí tem um que entende aquele momento da empresa, que os carros vão demorar um pouquinho a estar exatamente no jeito, tem outro que já começa a ficar insatisfeito mais rápido, aí começa a reclamar, e por aí vai. Então por isso que eu tô falando para vocês, o ideal uma empresa de ônibus é que ela tenha um planejamento do crescimento dela. Tipo, onde que você quer estar daqui a 5 anos? Isso é planejamento. E aí não adianta querer, é uma oportunidade, vamos abraçar o mundo, porque as coisas não funcionam dessa forma, não funciona. Se você quer ser bem sucedido, tem que ter planejamento, Então, eu gostaria de trazer esse assunto aqui para vocês. O que é o tamanho ideal de uma empresa de ônibus? Eu tive um professor na faculdade que ele falava que tinha muita empresa que ela optava por não crescer. E aquilo não fazia muito sentido para mim, sinceramente, que eu não entendia. Que eu pensava assim, se a pessoa está no segmento, as coisas estão caminhando bem, é um segmento promissor, por que ela não amplia a operação dela? E hoje eu entendo, porque quando vocês falam aí, vocês têm cuidado que uma empresa grande não tem. Vocês não querem comparar a gente com 2 ônibus do que uma empresa aí, por exemplo, a União. O gerente falou para mim que hoje ele tem 25 carros na responsabilidade dele. Então, imagina vocês como que é infinitamente mais fácil cuidar de 2 do que cuidar de 25. Então, a gente pensa em crescer? Pensa. Inclusive, a gente já relatou aqui para vocês que a numeração nossa, prefixo, 1007, 2007, é que meu pai tem a ideia de ter 7 carros
e aí seria o 1 de 7, o 2 de 7, mas vocês podem observar que o 1007 já foi embora, o 3007 já foi embora, hoje eu tenho 2007, daqui a pouco, com a graça de Deus, chega o 4007, o 5007, 6007, 7007, aí vamos supor que os próximos movimentos eu não abra mão de nenhum deles. O 7007, eu vou estar com 4 carros na garagem. E aí, qual que vai ser a ideia do meu pai? Atingir o número de 7 carros ou eu tenho 4 carros? Então, para tudo isso aí, a gente tem que pensar no papel qual que é a ideia de crescimento da empresa. Motorista, por exemplo, quando eu convidei o seu Luiz para vir fazer umas viagens com a gente pensava que ia comprar um terceiro carro sem vender o G6. E aí o que eu pensei? Se a gente vai comprar um carro e vamos passar a ter 3, eu preciso de ter uma pessoa aqui de confiança. Já vou trazer de uma vez para ele ter uma ideia de como que é a nossa forma de trabalhar, qual que é a nossa política aqui, a nossa cultura. E aí ele vê, se ele gostar, ele já fica firme com a gente. Se ele não gostar, achar que não é o que ele pretende para ele profissionalmente, ele já agradece e segue em frente. E aí ele foi para Vitória agora com meu pai, serviço da União, e aí, para glória de Deus, ele relatou para o meu pai que ele ficou admirado como que é a nossa forma de trabalhar com relação ao cuidado do carro, limpeza, manutenção. Ele falou com meu pai que nossos carros são cheirosos. Ficou admirado também como que a gente leva a sério a questão de documentação, porque a gente precisou dele e ele não viajou antes pra gente porque tinha pendência na parte de documento. E aí ele relatou isso para o meu pai também, como é que chamou a atenção dele, como que a gente leva a sério essa questão também. Então assim, ó, é importante hoje a gente micro, não vou falar que sou uma pequena empresa, sou uma microempresa, já criar uma cultura para que à medida que Deus permitir a gente crescer, quem venha de fora para agregar com a gente já saiba como que é a nossa forma de trabalhar, e aí ele se adapta à nossa cultura. Ele vai saber que aqui a gente procura trabalhar organizado, com as coisas tudo no jeito. Eu procuro valorizar também quem está no dia a dia com a gente aí, e valorizar não só na questão financeira, mas é que a pessoa se sinta bem, que ela se sinta à vontade, que o nosso ambiente seja um ambiente agradável para trabalhar. Inclusive, eu converso com o Cláudio, converso com o guardanapo, pergunto para eles o que eles acham disso, o que eles acham daquilo, para eles terem uma participação direta também no nosso dia a dia aqui. E não é só um motorista, é um parceiro. Eu não estou aqui também fazendo média, até porque os dois acompanham o canal aqui, assistem os vídeos, e se eu estiver falando alguma bobagem, eles vão vir no comentário aqui e corrigir, falando: não, Caio, não é assim que acontece não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso aí, que até para crescer, você tem que ter uma organização, um planejamento, não pode simplesmente empolgar e achar que é só comprar ônibus e colocar na pista para trabalhar, porque as coisas não funcionam dessa forma. Tá certo? Eu não quero que o vídeo fique extenso, que com o primeiro trecho que eu gravei já vai aí para 15 minutos. Eu vou encerrar por aqui. Eu não sei se eu falei, eu não quero ser repetitivo, se eu estiver sendo, vocês me perdoem, mas respondendo a pessoa que me perguntou, o objetivo nosso do canal aqui falei, é mostrar quem tá de fora e quer ter uma noção do que é o dia a dia, custo de manutenção, tá? Para você que pretende ingressar na área do transporte, saiba exatamente onde você está pisando. Sempre incentivo, recomendo, quem tem interesse em trabalhar com ônibus, venha mesmo, tem mercado, tem espaço para todo mundo, é você saber como que você quer se posicionar no mercado. Você quer ser uma empresa grande com muitos ônibus, ou você quer ter 1, 2 ônibus, você mesmo trabalhando dia a dia, cuidando das coisas, e por aí vai. Prova disso, essa questão de estrutura, é que vocês veem, a partir do momento que nós passamos a ter 2 ônibus, eu passei a viajar bem menos, porque o meu dia a dia mudou bastante. Essa parte de cuidar da empresa,
parte burocrática, parte financeira, parte de documentação, contato com o fornecedor, aqui as notas fiscais das compras de hoje. Aí chegar em casa, aí eu tenho que já encaminhar para contador, tem que fazer os lançamentos financeiros dessas notas, tem que fazer lançamento de cliente que me pagou parte de viagem hoje, e por aí vai. Aí tem que fazer um contato com o pessoal do banco lá, que nós tivemos uma conversa lá sexta-feira sobre o consórcio, nós trocamos uma ideia e hoje eu preciso dar um retorno para eles, de que maneira que nós vamos caminhar, e por aí vai. Domingo, ontem, eu tava lá na garagem cedinho, era 8h30, eu já tava lá para limpar o ônibus para meu pai viajar de noite. Sábado, meu pai chega cedinho, eu tenho que encontrar com ele para fazer desembarque. Vou pra garagem para lavar, limpar, e à noite meu pai viaja de novo. Se ele não abastecer quando ele estiver chegando, eu já tenho que sair com o carro para abastecer, para entregar o carro limpo, abastecido. Também faço uma função tipo de controlador de tráfego. Normalmente quando o meu pai ou o Cláudio, quem for o motorista, quando ele pega o carro para sair para viajar, o carro já está com o disco de tacógrafo trocado, e por aí vai. Porque a minha ideia é, se eu não estou viajando, a minha responsabilidade é trazer para proporcionar ao motorista a tranquilidade que ele está pegando um carro em ordem para viajar, sem nenhum BO. Tanto é que esse problema aí de freio aí vem arrastando há alguns dias, e se a catraca é automática e ela não tá, e ela tá desregulando, o problema é nela, né? A gente regulou manualmente 2 vezes, ela voltou a desregular, falou, opa, então peraí, vamos trocar. Aí tô mandando lá através do Daniel essas catracas para sábado. Como assim, se meu pai fosse chegar no sábado e fosse viajar só semana que vem, eu esperaria, mas como o carro vai chegar virando, aí já vão aproveitar que o carro tá parado lá para trocar. Outra coisa, o amortecedor da tampa da geladeira estourou. Eu vim aqui hoje em BH, procurei vários locais, ninguém tem. Aí eu já vou ter que comprar pela internet, e aí se chegar a tempo, já troco ele para viajar sábado com tudo em ordem. E por aí vai. Mas a ideia que eu queria trazer aqui para vocês é isso. Qual que é o tamanho ideal de uma empresa de ônibus? O tamanho ideal é o tamanho da sua estrutura. Você tem em mente que quanto maior ficar a sua empresa, maior tem que ser a sua estrutura. Maior tem que ser o número de funcionários para cuidar do dia a dia. Aí a gente está falando de funcionário, aí vem motorista, vem o pessoal de manutenção, vem o pessoal de limpeza, e por aí vai. Beleza, pessoal? Você que acompanhou o vídeo até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, curta, acione os sininhos das notificações, compartilhe o vídeo com quem você sabe que gosta dessa temática e não conhece o nosso dia a dia, não conhece o nosso canal. Nos comentários nós estamos sempre trocando ideia. Eu tô tentando intercalar aí com vocês aí um vídeo de trecho, igual eu já postei um aí, tenho mais um para postar mostrando a descida da Serra da Santa lá em Itabirito. E como eu falei para vocês, esse é um assunto que há muito tempo eu queria trazer aqui para vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos, conceda um restante de semana abençoado, e a gente vai se falando. Só uma última coisa, muita gente aí falando, e aí, quando chega o próximo ônibus, já tem alguma coisa em mente? Não é fazendo mistério não, não é mesmo. A gente tem uma ideia muito vaga sobre o ônibus, mas a gente está dependendo de desembolar a situação lá com o banco. A hora que o banco der o aval para nós, falar, ó, é isso aqui, aí sim a gente vai de fato correr atrás. E eu tô até segurando as pontas um pouco, não ficar pesquisando, não correndo atrás, porque vocês não fazem ideia da expectativa, a ansiedade que eu tô vivendo em cima desse assunto. Então eu evito até de falar com o cliente, falar, tá para chegar um ônibus novo, porque eu crio uma expectativa no cliente, essa expectativa acaba montando em mim aqui. Deixa eu dar uma carona para um Serol ali, a colega da Saritu, tá largando serviço. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui mesmo. Deus abençoe vocês, um abraço e até o próximo vídeo.